Estaremos estudando hoje, que pode colocar, sobre Jesus, o proclamador do reino de Deus. Nós estaremos lendo na palavra de Deus, abra suas Bíblias, nós lemos nossas Bíblias em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, e nós vamos ler até o versículo de número 30, do versículo 16 ao versículo 30, estaremos lendo assim. Lucas, Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 30. Os irmãos, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem para ganharmos tempo. Diz assim: então, pela virtude do Espírito, apesar do versículo 14, pela virtude do Espírito voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor, ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, e segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, pregou a liberdade aos cativos, da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornou a dar ao ministro e sentou-se os olhos de todos na sinagoga que estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunhos, maravilhavam das palavras da graça que saía da sua boca. E dizia: não é este o filho de José? E ele dizia, e ele lhe disse: sem dúvida, direis estes provérbios: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo, e que ouvires ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e levaram até um cume de um monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Pai, aí a tua palavra lida, obrigado, estamos aqui para estudar a tua palavra. Amém, irmãos? Estamos lendo a palavra de Deus, que trata para nós aqui um assunto importante. Nós vamos estudar sobre o ministério de Jesus, após o seu batismo em água, após a tentação, e depois da tentação, ele é levado pelo Espírito para voltar à sua cidade natal, que é Nazaré, onde ele fora criado. E vemos aqui, Jesus foi, aqui ó, a introdução, um pouco antes, a primeira introdução, em 2. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, chegou ao lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração
e dar vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. A continuação, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assinante e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a Escritura, o que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graças que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Querido, nós estamos aqui diante de uma palavra em que a Bíblia traz sobre esse momento em que Jesus ele é chegado em Nazaré, e ele abre a palavra, ele inicia aqui o seu ministério em Nazaré, a sua cidade onde ele fora criado. Veja que é a primeira cidade em que, depois que ele é batizado no Jordão, que ele passa pelo o deserto daqueles 40 dias, que ele ficou 40 dias e 40 noites, ele é tentado. Veja que lá no batismo, quando ele é batizado, o que acontece com Jesus? O Espírito Santo vem sobre ele, e uma voz diz o quê? Este é meu filho amado, e que nele tenho prazer. E depois que ele é batizado, diz que o Espírito do Senhor leva Jesus para onde? Para o deserto. Então ele foi para o deserto pelo Espírito de Deus. Lá no deserto, depois de 40 dias, quem chega lá para tentá-lo? O nosso adversário. Foi tentado. E ele suportou, venceu a tentação, aquelas 3 grandes áreas da vida que ele é tentado, tá? Que é a concupiscência dos olhos, o soberbo da vida, e aquilo que realmente assim são áreas das tentações que Adão foi tentado, Jesus também foi tentado das mesmas áreas. E a Bíblia nos traz aqui que depois disso, que ele vence o tentador, a Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito, Deus, o Espírito Santo conduz ele para onde? Nazaré. E ele chega em Nazaré, na sua cidade natal, e como era de costume, para onde é que ele vai? Para a igreja. Lá na época era a sinagoga. A sinagoga era nada mais do que como se fosse uma congregação, que a sede, o templo de Jerusalém era como se fosse uma grande matriz. Era o templo de Jerusalém. Foi construído por Zorobabel e ampliado por Herodes. Então Jesus agora, ele vai em Nazaré, e nas cidades, que existem todas as cidades, depois do cativeiro babilônico, eles aprenderam lá no cativeiro, cultuar a Deus em sinagoga, organizar grupos para ensinarem a palavra, para não perderem a palavra, as instruções. E a sinagoga tinha essa finalidade. Eles tinham um chefe da sinagoga, que era para ensinar a lei, para orientar, para mostrar, inclusive para mostrar que o Messias ia chegar. O Messias iria vir. E naquele dia, naquele culto, alguém entrega para ele o livro da lei, o livro de Isaías, e ele abre aonde? Isaías 61, e diz o quê? O Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu. E ele começa aqui a falar qual é o seu projeto, o seu propósito. E quando ele termina de ler, ele mesmo diz: hoje se cumpriu esta palavra. Essa palavra está se cumprindo hoje aqui. Todos eram fixos nele. E alguns até indagavam, dizendo: não é esse? Nós não conhecemos os seus pais, ele não é o filho de José? Então houve ali algo que chocou eles, porque Deus estava trazendo para eles a resposta daquilo que os profetas falavam, e muitas vezes ali receberam e tiveram a experiência de ver o próprio Messias dizendo: sou eu,
eu sou o Messias que foi enviado por Deus. E a própria palavra de Deus nos mostra que eles ficaram perplexos, não acreditaram. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente não acredita? Deus está presente e a gente duvida. Mas quantos creem que Deus está conosco, amém, irmãos? Que não venhamos ter dúvidas nem incredulidade. O que hoje vamos estudar aqui nesse contexto geral é a incredulidade dessa cidade chamada Nazaré. Que povinho de incrédulo. E que você sabe que muitas coisas, muitas bênçãos, elas não são derramadas ou as pessoas recebem, não é porque Deus não quer dar, não, é por causa da incredulidade. A incredulidade, ela fecha a porta para você receber a bênção. Mas eu creio que aqui não tem incrédulo, amém? Quantos crentes tem aqui? Diga amém. Jesus disse para Tomé, seja crente, não incrédulo. Isso é importante. Vamos dar outra introdução aqui. A próxima. Aqui de Lucas 4 a 30, nós lemos já. Resistam um dos momentos mais marcantes no início do ministério público de Jesus. Após ser batizado, cheio do Espírito Santo, vencer as tentações do deserto, Cristo retorna a Galileia no poder do Espírito e entra na sinagoga de Nazaré, sua cidade de criação, e lê as Escrituras e faz grande revelação. Veja aqui, Jesus é chegado nessa cidade, que Nazaré ficava na Galileia. São as três grandes regiões que era dividido. Era Galileia, Samaria e Judeia. Judeia era embaixo, no sul. Então aqui era o norte de Israel. Então Jesus chega nessa região, especialmente na cidade que ele foi criado. E ele entra naquele sinagoga, que era local de estudos, e era especialmente o sábado. Os sábados era o dia em que todos os judeus nas regiões, que lá na cidade de Jerusalém, o povo ia para o templo. Mas quem estava fora da cidade, nas regiões sertanias de todo Israel, as sinagogas, em cada cidade tinha uma sinagoga. E todas as sinagogas no sábado eram abertas para as pessoas ouvirem a palavra, estudarem a palavra, especialmente o Torá, o Antigo Testamento e as profecias sobre o Messias. E é nessa ocasião que Jesus chega ali. Aleluia. E vemos aqui, também nos revelamos que a rejeição humana jamais pode impedir o cumprimento dos propósitos de Deus anunciar o Evangelho para todos os seres humanos. Nós vemos assim, lá em Nazaré, mesmo da sua cidade natal, houve resistência diante da palavra de Jesus, mas, como o contexto diz aqui, não existem barreiras que possam impedir a pregação do Evangelho. Amém, irmãos? O Evangelho de Jesus, a vida dele será pregado aonde? Em todo o mundo. Que ouçam ou que deixem de ouvir, o Evangelho será pregado. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Isso aí, Deus não está... a bênção é para todos, a salvação é para toda a humanidade. Jesus veio para salvar a toda a humanidade, agora todos serão salvos? Não, porque é só para quem crê. Para quem dá crédito na sua palavra, quem recebe a sua palavra e o recebe como Salvador e Senhor da sua vida. Esses serão alcançados. Próximo slide. A missão do Messias. Não, a missão do Messias ocorre em Nazaré no contexto de um culto judaico. Ali Jesus fez a leitura, que será Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Alguém pode ler? Vamos ler novamente. É importante que leamos a palavra, porque quando nós lemos a palavra ela mexe conosco. E tem momentos que a gente tem alguns estudiosos que diz: você quer memorizar uma passagem bíblica, leia 3 vezes a mesma palavra. Quando você lê 3 vezes aquela mesma palavra,
você vai absorver melhor. Então, é importante que possamos ler a palavra. Quem encontrou? Isaías 61, versículo 1 e 2. Sem... Amém, irmãos? Veja que ele pega o livro de Isaías 61 e lê. E diz que o Espírito Santo está sobre mim, que me ungiu. Ele está falando de quem? Dele mesmo. E quando ele termina de falar que me ungiu, para quê? Para curar, para libertar, para transformar, para restaurar, para dar vista aos cegos, trazer a salvação e a liberdade para todos. Ali é uma profecia que estava sendo lida. E quando ele termina de ler, Jesus diz: olha, hoje se cumpriu esta profecia. Essa profecia, ela diz respeito à minha pessoa. Na sequência, Jesus anuncia que nele se cumpriram aquela profecia. Portanto, uma referência do ano jubileu, que é chegada no reino de Deus por meio de sua pessoa. Nós vamos estudar um pouquinho somente sobre isso aqui, porque quando Jesus faz esta referência aqui, que ele lê esta profecia e ele diz: se cumpriu, e ele diz: Jesus veio para libertar, transformar, restaurar, curar, operar maravilha. E esta liberdade dos cativos, ele estava se referindo a uma festividade judaica que se chama o jubileu. Nós vamos ver depois o que é o jubileu judaico. Vamos trazer alguma coisa sobre isso. E aquela ocasião era a ocasião do jubileu judaico. E que o jubileu judaico, ele tinha algo de um valor muito grande. Está em Levítico 25, que trata do assunto do jubileu. Os irmãos, se quiserem ler todo, pegar Levítico 25, ler todo o capítulo, verão a importância do que diz esse respeito a esse assunto aí. Amém? Veja aqui, próximo slide. A missão de Jesus conduzido pelo Espírito Santo. Lucas faz questão de destacar que o ministério de Jesus aconteceu sob uma direção de capacitação do Espírito Santo. Veja, irmãos, toda a vida de Jesus, ela foi direcionada pelo Espírito Santo. Então isso nos mostra de que todo cristão precisa viver, está debaixo da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda é o nosso orientador, amém, irmãos? Amém. E outra coisa, especialmente agora, que estamos na dispensação do Espírito Santo, e o Espírito Santo é ele que guia a igreja, dirige a igreja, e ele está na igreja. E ele foi dado como outro consolador. Vamos ler na palavra, Lucas capítulo 1, versículo 35, o outro irmão, Lucas 3, 23, e no capítulo 4, versículo 1 e o versículo 14, veja que o Espírito Santo, ele é mencionado aqui sobre a vida de Jesus, sobre tudo que ele fez, ele não fez por conta própria, por vontade própria, fez pelo Espírito Santo de Deus que o direcionava e o orientava. Quem encontrou Lucas 1, 35? Pode ler. Amém? Veja que há uma profecia sobre quando Maria visita Isabel e ela fala sobre o Espírito Santo será sobre ele, ele é cheio do Espírito. Quando ela sauda Isabel, a criança pula no ventre de Maria e de Isabel, aquele relacionamento ainda no ventre. E ela profetiza que o Espírito Santo seria cheio do Espírito Santo. Então veja que Jesus, ele desde o ventre estava cheio do Espírito.
Amém? Agora veja o versículo 22 do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 22 de Lucas. Tá? Amém? E outra coisa, a Bíblia diz que Jesus foi gerado no ventre de Maria por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fez Jesus ser gerado no ventre de Maria. E Maria foi cheia do Espírito Santo. E outra coisa, quando eu essa semana ouvi alguém dizendo, mas quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo, não foi Deus. Pergunta, o Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo é Deus? Então, irmãos, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo também é Deus. Jesus se humanizou, tá? A triunidade, elas existem, mas é uma pessoa só, é um só Deus, triuno, 3 pessoas. Então, Jesus se humanizou, então ele colocando que Deus não era, o Espírito Santo não era Deus. Não, o Espírito Santo é Deus. E Jesus foi gerado pelo Espírito Santo porque ele se humanizou, se tornou humano. E agora, no batismo de Jesus, está João Batista batizando no Rio Jordão, e a Bíblia diz que as multidões vinham para ser batizados. E quando Jesus vem, João Batista olha para Jesus e diz para ele, olha, no capítulo 3 de Mateus, você vê isso, eu que pareço ser batizado por ti, tu vens a mim? E ele diz, não, João, é para se cumprir toda a Escritura. E ele permite João batizar. Quando João é batizado, batiza Jesus, que o batismo, a palavra batismo significa imersão, era por mergulho, não é derramando água na cabeça, ou por afusão, por aspersão, não. Tá? Era por imersão. E quanto que a palavra batizar vem do grego, baptismo, significa mergulho, ou lavagem. Então ele era imergido nas águas, e a Bíblia diz, quando ele sai das águas, porque se fosse por aspersão ou por afusão, não precisava entrar dentro da água, podia fazer de fora da água, mas foi dentro do rio porque precisava você por imersão. E quando ele é batizado, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E quando isso acontece, foi algo visível, e viram aquilo ali, uma voz do céu bradou dizendo o quê? Este é o meu filho amado e que nele tenho prazer. Então Jesus estava ali, o Espírito Santo estava em forma de corpórea ali, e estava o Pai falando, a Trindade estava reunida ali, no batismo de João. Veja, agora no capítulo 4, versículo 1, veja o que é que diz o capítulo 4, versículo 1 de João, de Lucas, diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo nunca se apartou da pessoa de Jesus. Ele estava sempre presente. Quando tem a presença do Espírito Santo na sua vida, diga amém. Irmãos, hoje, nós como cristãos, precisamos ter o cuidado de manter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Temos que manter, porque a Bíblia diz em Romanos 8, quem não tem o Espírito Santo, esse tal não pertence a ele. Não é dele. Então, o que te garante que você é dele? É a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, o Espírito Santo estava na vida de Jesus. Agora, alguém pode ler o versículo 14? O outro irmão? 4:14. Voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por toda a terra e Israel. Veja aqui, o Messias não age segundo interesses humanos, mas conforme a vontade do Pai. Esse detalhe também nos lembra que a obra de Deus jamais deve depender apenas da capacidade humana, mas da ação do Espírito Santo. Hoje, que o mais eu e você e a igreja precisa é do agir do Espírito Santo de Deus na igreja. Quando o Espírito de Deus age na igreja, e a Bíblia diz, não havendo profecia, o que acontece com o povo?
ele se corrompe. Então Deus precisa usar através dos dons espirituais, através da palavra, através do ensino. Deus tem os dons espirituais dados à igreja para edificar, para exortar, para consolar. E o Espírito Santo, ele deve ser sempre o nosso projeto de Deus na nossa vida. Senhor, sem a tua presença eu não posso fazer nada. E Jesus, sem mim nada podes fazer. Então, vai fazer alguma coisa, Senhor? Coloca ela diante do Senhor. Fala com Deus. E pergunta ao Senhor, tu estás nesse negócio? Tem muita gente agindo por conta própria, fazendo a sua própria vontade. E as coisas não dão certo e depois quer colocar a culpa em Deus. Isso aqui é falta da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem tem a direção do Espírito de Deus não faz nada fora da direção de Deus. Mas quando faz, Deus aprova, amém? Ele recebe a bênção do Senhor. Esse detalhe é também lembrar que a obra de Deus jamais depende apenas da capacidade humana, mas do Espírito Santo. Próximo. A missão de Jesus, ela traz parte do calendário profético. Veja aqui, o Antigo Testamento existe acerca de 70 profecias diretas e 300 menções acerca do Messias. O Antigo Testamento, acerca de 70 profecias, fala de Jesus, da vinda do Messias, e 300 menções falando sobre o Messias. Quando leu Isaías 61:2, Jesus identifica em si mesmo o cumprimento daquela antiga profecia. O ungido esperado por Israel finalmente havia chegado. Quando afirmamos que hoje se cumpriu essa escritura, Jesus não apenas interpreta o texto, mas declara ser o próprio Messias anunciado pelos profetas. Então Jesus está ali lendo uma palavra que diz respeito à sua pessoa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. E outra coisa, ele está agora aqui mostrando que ele tem essa autoridade, porque as profecias falavam sobre ele, mostravam sobre ele. Israel esperou. Quantos anos foi a profecia? O próprio Deus profetizou para Adão que o Messias viria da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quantos anos? 4.000 anos, irmãos. Está lá em Gênesis 3:15. 4.000 anos antes. E agora se cumpre essa profecia. 4.000 anos depois. E que fala sobre 70 anos, Isaías, 700 anos antes de Cristo, Isaías profetiza sobre o Messias. E agora veja que se cumprindo uma profecia de que Deus enviaria o seu Filho, amém? E quem estava ali no meio daquela reunião? O próprio Filho de Deus. Qual seria a reação daquele povo que esperava o Messias? Seria de quê, irmão? Festa, alegria, regozijo. No início, vejamos aqui, a missão de Jesus era anunciar a verdadeira libertação. Veja aqui, os ouvintes esperavam a libertação do domínio romano. A nação de Israel esperava um Messias, como foi Davi, como foi um dos grandes legisladores, Moisés, um libertador, como Moisés libertou o povo do Egito, como Davi foi um dos grandes líderes, reis de Israel, que a profecia falava que era da descendência de Davi. Esperava um libertador do Império Romano, porque o Império Romano predominava todas as nações. Mas Jesus veio para libertar do Império Romano? Não, veio para libertar do domínio do pecado, do diabo. Veja aí João 8:32,
e 8:36. Veja, alguém pode ler? Bora, Pedro, cadê sua Bíblia? Abre aí, bora lá. João 8:32 e 8:36. Veja, Jesus vem não libertar os cativos, mas libertar os cativos do pecado. Veja o que é que ele diz. 8:32. O que é que diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Agora veja o versículo 36. O que é que diz? Todos juntos? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja que Cristo agora se apresenta como o libertador da nação de Israel. Libertação do Império Romano? Não. Libertação do domínio do pecado. Irmãos, quando nós falamos Jesus nos salvou, você nos salvou de quê? Existe essa pergunta que algumas pessoas fazem. Jesus libertou de quê? Primeiro, do domínio do pecado. Existe uma lei chamada lei do pecado, está em Romanos, capítulo 8, versículo 2. Cristo nos libertou da lei do pecado. O que é que a lei do pecado diz? Todo homem que pecar, esta morrerá. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Então, 3:23 e 3:26. Então veja que Jesus liberta o homem do domínio do pecado. Jesus nos liberta do poder da morte. A morte passou todos os homens por causa do pecado. A morte é um anjo. E a morte dominou e domina. E ela, biblicamente, lá no livro de 1 Coríntios 15, é o último inimigo que vai ser aniquilado, vai ser morto, vai ser lançado no inferno, é a morte. Porque ela vai ter que matar todo mundo que está sobre a face da terra. Tá? Poder da morte, poder do inferno. Porque todo que pecasse, qual era o resultado dele? Ir para o inferno. O que é o inferno? Lugar aonde, de tormento, aonde aqueles que não têm Deus iriam para lá. Tal o espírito daqueles que não têm Deus irão para lá. Tá? Mas Jesus veio libertar-nos do poder do inferno. Onde está o inferno, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? E ele nos diz libertar do poder do diabo, de Satanás, que escravizou o homem no pecado. Então Jesus nos liberta disso. Então Cristo veio como libertador no mundo espiritual, libertar a humanidade do domínio do pecado. Pergunto, a humanidade hoje está livre do pecado? Não, mas quanto aqui que Jesus se libertou, você pode dizer glória a Deus, irmãos. Todo aquele que nele crê, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Tá? Porque o Filho veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Nós estamos perdidos. Creio nele, Jesus se liberta individualmente cada pessoa. Então, para poder estar livre, precisa estar debaixo do comando do governo de Cristo. Então, o domínio do pecado não era o aspecto que Israel esperava, o libertador humano do Império Romano. Ele veio libertar os cativos do pecado, restaurar os quebrantados, abrir olhos aos cegos espirituais dos cegos e proclamar o ano do jubileu. O ano do jubileu é o ano aceitável do Senhor. O que é que representa oferecendo? O que é que oferecia o ano do jubileu? Perdão, reconciliação e uma nova vida para todos a nação. Eu queria aqui até trazer, achei interessante esse assunto. Eu trouxe alguma coisa aqui sobre o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Está lá em Levítico, capítulo 25. Os irmãos quiserem ler depois, poderão ter uma oportunidade. Agora, do versículo 3 ao 13, ele narra como acontecia isso. Este período, este ano chamado ano do jubileu, é o 50º ano, ou 50 anos, após o ciclo de 7 anos sabático. Então, o que era? O que acontecia? Os anos sabáticos
eram 7 anos que Deus estabeleceu. Todo ano, a nação de Israel, ela tinha a obrigação de plantar, cultivar durante 6 anos. Durante 6 anos, eles plantavam, cultivavam a terra. No último ano, que era o ano chamado ano sabático, 7 anos, e a terra, eles não poderiam plantar, e tinham que descansar durante aqueles 7 anos, aquele ano. Então Deus estabeleceu isso para Israel. Só que um exemplo era 7 semanas de anos. Então, quando tivesse completado 7 semanas de anos, que daria 49 anos, o último ano era chamado o ano do jubileu, completava os 50 anos. Esse ano é chamado o ano do jubileu. O que acontecia no ano do jubileu? Que é chamado também o Aikpur, e era declarar o ano do jubileu para perdão de dívidas e libertação de escravos. Então, um exemplo, Deus estabeleceu dizendo que ninguém era proprietário da sua terra, igual hoje as pessoas têm uma propriedade e vai passando de geração em geração aquela propriedade daquela família. Então, você comprava uma terra fora da cidade, aquela terra você poderia cultivar e criar. Eu comprei do pastor Sérgio essa terra. Durante 50 anos eu cultivava essa terra e estava a minha responsabilidade. Quando chegasse no ano do jubileu, se ele quisesse resgatar essa terra, ele podia. E resgatava, e ele tomaria posse de novo da terra, chamado. Era o ano do jubileu. Desse ano também eram os escravos, por exemplo, os judeus não podiam escravizar os seus irmãos. Mas se alguém trabalhasse, ficasse pobre, estivesse trabalhando para mim, no ano do jubileu eu tinha que liberar ele. No ano sabático eu tinha que liberar. E no jubileu era liberto todos os escravos, inclusive comprados por fora, eram liberados. Nesta ocasião criou-se, também já ouviu falar, escravo da orelha furada. Porque no ano do jubileu, o dono daquele escravo dizia: a partir de hoje você é livre. Mas o escravo dizia: meu senhor, você foi tão bom para mim. Você cuidou de mim, cuidou da minha família. Eu estou tão bem no meio de vocês. Eu quero que fure a minha orelha, porque eu serei um escravo livre por espontânea vontade. Eu quero ser seu escravo. E ele continuaria, ele furava a orelha e ele passava a ser o escravo da orelha furada. Era um escravo espontâneo. Ele que desejava continuar trabalhando para aquele Senhor. Porque no ano do jubileu ele teria que ser liberado. Outra coisa, a terra trabalhava durante 6 anos, e no ano 7º, o ano de descanso, no ano do jubileu, era anunciado. E outra coisa, anunciava pelo soar de um chifre de carneiro para toda a terra no 10º dia do 7º mês, que era também o grande dia da expiação. E outra coisa, no ano do jubileu, nessa data aqui, que acontecia, era também chamado o dia da expiação. O que é o grande dia da expiação? Foi estabelecido por Deus que todo ano, uma vez por ano, chamado dia da expiação, que acontecia, que era nessa data do tempo em que as pessoas terminavam aquele período. Naquela data, o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santo dos santos, através do sangue de touros, de carneiros, e ele fazia a expiação pelo pecado da nação. Porque os sacrifícios eram individuais. Você trazia o seu animal, você pecava, você levava o seu sacrifício. E você recebia a bênção de Deus, sendo o teu pecado coberto. Agora, no dia da expiação, não. Era Deus fazendo uma expiação por toda a nação.
Jesus veio para libertar quem? Apenas uma nação? Não. E outra coisa, você sabe qual era a palavra que quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo e que ele chegava lá fora e diante de toda Israel, ele dizia: está consumado. Deus recebeu. Quem fez isso? Jesus aonde? Na cruz do Calvário. Por isso esta profecia que Jesus está dizendo aqui hoje, se cumpriu esta palavra. Qual foi o projeto de Deus na vida de Jesus? Ele veio fazer o quê? Ele veio, como diz a palavra do Senhor, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração, pregoar a liberdade dos cativos, a vista aos cegos, por liberdade dos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, nesta data, nesse evento que está acontecendo aqui, está se cumprindo a profecia do libertador de Deus para a nação de Israel, que não seria apenas a libertação de um império, mas do governo de Jesus sobre toda a terra. O Espírito Santo de Deus estava ali trazendo a oportunidade para que todos estavam presentes ali. Só que um detalhe disso aqui, e eu achei, vendo no contexto bíblico, se os irmãos olharem lá em Levítico, o versículo de número 21 de Levítico 25, diz o seguinte: Deus, sabe o que ele fazia? Quantos dias, quantos anos a nação podia trabalhar, cultivar a terra? Quantos anos? 6 anos. 6 anos. O 6º ano, Deus diz que ele daria uma bênção sobre o 6º ano. Você sabe como é que acontecia o 6º ano? A lavoura dava fruto para 3 anos. Assim, aquele ano que ia ficar sem eles trabalhar, Deus dava a eles o dobro daquilo que eles iam precisar. Quantos creem que Deus supre as nossas necessidades? Diga amém, irmãos. Veja o agir de Deus, o mover de Deus, o zelo de Deus, para que o povo pudesse, durante aquele ano que ninguém podia cultivar a terra ia produzir? Ia. Só que ninguém era dono mais da terra. Todo mundo podia chegar na sua vinha, chegar na sua lavoura que naquele ano você não cultivou. Os pobres, as pessoas que necessitadas, podiam colher de tudo que a terra produzisse. Ninguém podia cultivar, mas podia colher. Eles não podiam cultivar, mas podiam comer alimento, o gado, o leite, as frutas, tudo que a terra produzisse, eles poderiam comer. Eles só não podiam cultivar a terra. Então veja que Deus cuida e zela pelo seu povo. E este ano aqui, esse contexto bíblico, ele traz algo de um valor muito grande, porque é o que Deus faz conosco, irmãos. O zelo de Deus por nós é muito grande. Por isso que Davi diz: nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Quantos querem que Deus cuide de você? Diga amém. O justo é cuidado pelo Senhor. Você pode passar até por privações, por provações, mas não por escassez total, porque no dia que faltar, Deus vai mandar, igual fez com Elias, vai mandar um corvo te levar comida para você. Deus vai usar alguém para levar comida para você. Deus vai fazer isso. Aleluia. Deu para entender aqui? Os irmãos entenderam sobre o ano do jubileu? E foi nesta data, foi neste evento próximo, a rejeição do Messias. Veja que até agora a Bíblia diz que quando ele lê esta palavra, os irmãos que ele diz cumprir essa palavra, versículo 22, vamos ler o versículo antes de ler esse outro aqui, o versículo 22, a 4:22 está aí, vamos ler juntos todos? E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graças
saía da sua boca e dizia: não, é esse o filho de José? O que é que aconteceu ali? Eles ficaram o quê? Maravilhados diante daquilo que estavam ouvindo. Mas só ficaram espantados e indagando. Não é esse José? Não é esse Jesus, o filho de José? Assim, quem é ele que está falando isso? Colocando em dúvida aquilo que estava acontecendo ali. Agora veja aqui, mas não tardou para que essa admiração se transformasse em hostilidade, ira e um plano de homicídio. Meu irmão, às vezes Deus vai te usar, você vai ser uma bênção para as pessoas, Deus vai operar através de você, mas vai alguém levantar contra aquilo que você está fazendo. Porque o que você está fazendo incomoda o inferno, incomoda o diabo. Porque Israel, a Bíblia diz que lá em João capítulo 1, versículo 14, ele veio para os seus e os seus não receberam, não aceitaram. A nação de Israel achava que Deus era Deus apenas de quem? Dos judeus. Quando se falava de gentios, que eram os povos não judaicos, não fazia parte, aliás, de Abraão, eles eram discriminados, eram colocados como pessoas inferiores. E eles achavam que Deus jamais alcançaria, e ele jamais estaria no mesmo nível os gentios dos judeus. E é por isso que acontecem estas coisas. Alguém pode ler o versículo 28 e 29 do capítulo 4? Lê o que é que eles fizeram aí. No versículo 22 estava todo mundo admirado. No versículo 28 e 29, o que é que eles queriam fazer com Jesus? Veja, irmãos, todo mundo estava no início, realmente, que coisa bonita ele está falando e dizendo que é ele. Mas daqui a pouco, mas por que aconteceu isso? Por que essa ira se levantou? Porque Jesus, no mesmo capítulo, se vamos olharem aí, ele trata de duas pessoas. Quem são eles? Ele fala no versículo 25, fala de Elias, e depois fala de quem? De Eliseu, que está em 1 Reis 17, 8 a 16, fala de Elias. Que era Elias? O profeta que passou o momento mais crítico da nação de Israel, na época de quem? De Acabe e Jezabel. E quando o povo se desviou de Deus, se abandonou a Deus, e que Deus usou Elias para profetizar. Qual foi a profecia abençoada que Elias trouxe para Acabe e para a nação? Qual foi a profecia? Não haverá chuva durante quanto? 3 anos e 6 meses. Só choverá segundo a minha palavra, quando eu orar de novo. Enquanto eu não falar com Deus, não vai chover. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. E naquele período, Deus manda ele para onde? Para Querite. Foi lá naquele ribeiro que Deus sustentou ele através de quem? De um corvo. Os corvos iam lá no palácio, pegavam a carne do rei, o pão do rei, e levavam para ele comer. E foi sustentado, e ele bebia água do ribeiro. Só que a seca foi 3 anos, o ribeiro secou. E Deus mandou ele para onde? Para Serepta. Serepta, irmão, lá no norte já. Está numa área gentílica, que não tem nada a ver com o judeu. E era o gentio, aquela viúva de Serepta.
E ela estava fazendo o quê quando Elias chega na casa dela? Colhendo gravetos. Para quê? Para fazer uma comida, porque ela só tinha o quê? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ele chega para ela e diz assim: olha, eu estou com sede e estou com fome. Eu quero que você me dê água e eu quero que você me dê comida. E ela diz: olha, meu senhor, nós estamos com esse pouquinho de azeite, esse pouquinho de farinha. Eu vou fazer para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer de fome. E foi essa palavra que ela disse para o profeta. E o profeta disse para ela o quê? Não, antes de você fazer para o seu filho e para você, faz um pequeno para mim. Será que eu fazia? Será que nós fazíamos? No último, será que nós teríamos condições de fazer esse negócio, irmãos? Dividir aquilo que você já estava, assim, só tem um ovo. Você ainda tem que dividir para 4 pessoas. Fazia um omelete, né? Aí daria para bastante gente. Tá bem? Só que a farinha aqui e o coisa, não dá para fazer omelete, dá para fazer um pequeno bolo mesmo, para os dois comerem. E a Bíblia diz que Elias, quando ela se propôs a fazer, veja, irmãos, a fé é a que move o agir de Deus, tá? Até então as coisas não tinham acontecido nada, mas quando ele liberou a palavra, faz para mim, e ela se propôs a fazer, aí ele libera uma palavra. Veja que a palavra só é liberada depois que ela coloca o coração para fazer. Irmãos, muitas coisas Deus só vai liberar quando nós colocamos o coração para fazer para Deus. Amém? Quando você se propõe a fazer, Deus diz: eu estou junto contigo para fazer. Foi naquele momento que ela liberou: eu vou fazer. Aí ela libera a palavra: olha, só tem um detalhe, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, enquanto estiver seca, você vai ter fartura. E tem mais, eu vou ficar aqui na sua casa, hospedado, comendo todo dia. E a Bíblia diz que não faltou nem a farinha e nem o azeite. Por quê? Porque ela creu, obedeceu e fez o que Deus mandou. Então, quando nós vemos a obediência e cremos, recebemos a bênção. E quem era essa mulher? Uma mulher gentílica. Jesus fala sobre isso, porque ele mesmo diz: tinha tantas viúvas lá em Israel, e por que Deus não mandou para Israel? Mandou para quem? Para uma viúva gentílica. Aquilo ali enfureceu Israel. Eles, na sinagoga, sabia? Foi aquilo ali. Aí ele pega um outro episódio, que está lá em 2 Reis 5, de 1 a 15. Naamã leproso, que era Naamã, general da Síria. E ele diz: não havia tantos leprosos lá em Samaria, em Israel. E por que só aquele general ímpio, gentil, foi curado da sua lepra? Por que isso? O que é que ele estava mostrando? De que ele veio para libertar os oprimidos do diabo. Eu vim curar os enfermos, eu vim abrir os ossos cegos, eu vim fazer isso, eu vim fazer aquilo. E ele dá o exemplo de 2 gentios que foram alcançados por Deus antes, entendeu? Quando Israel estava na pior situação espiritual diante de Deus, ele estava dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque esta era a missão dele, que Jesus veio para salvar a quem, irmãos? A todas as nações. E que os judeus jamais aceitariam que isso acontecesse. Veja aqui a próxima slide. Isso, a rejeição. Não, a família tornou-se obstáculo para a fé. Aqui, ó, os moradores de Nazaré conheciam Jesus apenas como filho de José. Conhecia ele como Deus? Conhecia ele como filho de Deus? Não. Eu tenho certeza que Deus há de levantar a muitos para fazer Deus, através de você, fazer muitos milagres, né, irmãos?
e que hoje talvez algumas pessoas olhem para você, não tem nada para você, mas Deus vai te usar, será um instrumento no nome de Deus. Você recebe isso, amém? Deus quer fazer isso conosco. Eles permitiram que a convivência substituísse a fé, a incapaz de reconhecer que Deus havia levantado entre eles o Salvador prometido. Veja lá em Mateus 13, versículo 54 a 58. Alguém pode ler? Um outro irmão aí? Rapidamente aí o Wando, vê se consegue ler. Mateus 13, 54 a 58. Então eles não reconhecem aquilo que Deus está levantando-se. Deus está levantando o profeta no meio deles. E ele mesmo diz: sou eu o profeta que Deus está levantando. E essa profecia está se cumprindo em mim. O que é que está escrito? E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que maravilhavam e diziam: de onde veio a essa sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Amém? Veja aqui, irmã, até o versículo 58. Leu? E não estão entre nós todas as suas irmãs, de onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. Veja, irmão, Jesus está aqui na sua própria cidade, na sua própria terra natal, e eles indagavam, dizendo: não é este o filho de Maria, de José? Não conhecemos ele, os seus irmãos? Porque Jesus tinha vários irmãos, e ele dá o nome dos irmãos, e várias irmãs também. Os irmãos aqui é irmão sanguíneo de mãe, por parte de mãe, tá? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele tinha o sangue da sua mãe, estava nas suas veias. E as suas irmãs, os seus irmãos, estavam ali também. E não conhecemos eles, e a Bíblia diz que eles se escandalizavam nele, porque ele leu essa palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar. Deus me deu autoridade, Deus me deu isso, eu estou aqui para fazer o que Deus determinou. Então, veja, a Bíblia diz que muitos não creram, e ele curou algumas poucas pessoas. Algumas passagens falam, mas por que não operou mais maravilha naquele lugar? Por causa de quê? A incredulidade daquele povo não permitiu o Senhor operar milagre. Será que está diferente hoje, irmãos? Não. A pessoa não crê. Você crê que Jesus pode te curar? Eu acredito que ele cura. Agora, você crê que ele vai te curar? Aí é outra história, irmão. Eu creio. Você precisa crer, porque só recebe a bênção quem crê. Quem não crê não recebe a bênção. Então veja a importância disso. Muitas vezes a maior dificuldade nem ouvir a palavra, mas permitir que a transforme o julgamento que já conhece. É Deus transformar a sua vida daquilo que você já não acredita mais. E precisamos crer que Deus ainda opera milagre. Próximo slide. A incredulidade impede a manifestação de milagre. O problema não era a falta de poder nem Cristo, mas o coração endurecido por falta de fé do povo. Veja que a incredulidade ela faz com que o coração endureça. A pessoa não dá crédito. A incredulidade fecha os olhos para aquilo que Deus está realizando diante de nós. Tá? Nós temos várias situações que Jesus operava maravilha, milagre, e mesmo assim alguns duvidavam dele, especialmente os saduceus. Dizia até que o que Jesus fez foi em nome de Beelzebul, foi o nome do diabo.
assim, não acreditavam, não davam crédito. Paralítico andava, cego enxergava, mortos ressuscitaram, tá? Viram os milagres, mesmo assim seus corações eram endurecidos para Deus. Veja aqui, onde há rejeição da palavra de Deus, perde-se também a oportunidade de desfrutar das bênçãos sobrenaturais de Deus. Veja aí Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Alguém encontrou aí? Marcos 6, 5 e 6. Meus irmãos, tem pessoas que perdem a oportunidade. Às vezes você está num culto, Deus está curando, Deus está operando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, e tem gente lá dizendo assim, será que foi? Será que foi curado? Será que Jesus está fazendo mesmo? Será que é isso mesmo? E começa a incredulidade tomar conta da pessoa. Ele sai pior do que entrou naquela reunião. Mas quem chega ali, crê e vê, e crê e recebe, sai com a bênção de Deus. Quantos querem permanecer com a bênção? Diga amém, irmãos. A Bíblia, Jesus disse para Tomé, seja crente, não incrédulos. E o que hoje temos uma geração de incrédulos. Tem que ver para crer. E a Bíblia diz que é crer para ver, não é ver para crer. Você precisa crer para você ver. Se credes, verás a glória de Deus. Então Deus quer que todos nós desfrutemos da bênção dele. Mas eu preciso crer nele, na sua palavra. Amém? Próximo. O orgulho religioso produz cegueira espiritual. O que acontece são orgulhos. O orgulho transforma a admissão em hostilidade. O texto mostra que a mudança impressionante. Primeiro, veja o versículo 22. Eles se maravilhavam com as palavras de Jesus. Quando Jesus estava falando e lendo Isaías 61, de 1 e 2, eles se maravilharam. Mas agora, depois, versículo 22, vamos ler justo aí? Depois começaram o quê? Questionar a sua autoridade. Que é ele que pode fazer isso, está dizendo isso. Em segundo, rejeita a sua mensagem, versículo 28. Finalmente tentaram até matá-lo. A Bíblia diz que eles expulsaram Jesus da sinagoga, expulsaram Jesus da igreja. Jesus, não tem lugar aqui tu não pode ficar não. Aqui não tem lugar para você. E expulsaram, e tem mais, ainda levaram ele para o alto monte, para jogar ele do monte embaixo, para matá-lo. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que Jesus, depois estava todo mundo pronto para jogar lá embaixo, Jesus passa pelo meio deles, ninguém teve autoridade nenhuma para tocar nele. Porque o que Deus quer fazer, ninguém pode tocar, amém? Quando Deus quer te guardar, irmão, ninguém pode com a tua vida. Pode se levantar, pode armar laço, pode fazer o que quiser, mas a mão de Deus é na tua vida. O Senhor quem te guarda, te livra de todo o mal, de toda ação do inferno. Aleluia! A palavra pode mexer, pode doer, a pessoa pode até se achar ruim, porque aquela palavra mexeu com ele, mas o Senhor é contigo e te guarda. Aleluia! Não pense, irmãos, que toda a palavra bíblica que Deus vai te usar, as pessoas vão se agradar e vão te aplaudir. Não! Vão murmurar, vão rejeitar, vão te desprezar. E se puder, pode até querer fazer. E quantos estão sendo mortos por causa da palavra nos dias atuais? O Evangelho, em muitos lugares, cristãos estão sendo mortos por causa da palavra. Mas o Senhor está guardando o seu povo. Amém, irmãos? Deus ainda guarda o seu povo. Próximo slide, o Messias e a graça. A mensagem de Deus do reino, baseado na graça proclamada por Jesus naquela sinagoga, chocou os ouvintes porque tinham posições arrogantes, exclusivas do judaísmo,
que eles esperavam? O Messias para os judeus, não o Salvador da humanidade. Eles exclusivistas. Tem pessoas que são assim, é só para mim, são egocêntricos. Não, irmãos, a Bíblia que de graça recebeste, de graça dai. Jesus te deu, dê para outrem. Alcance outros que estão precisando da bênção sobre a tua vida. O Senhor te perdoou? Perdoe alguém. O Senhor te abençoou? Abençoe alguém quando precisar de você. Mas nós vemos aqui que Israel é alcançado com a bênção porque o Messias é chegado. As profecias, 70 profecias se cumpriam. Mais de 3.000 lá estavam também se cumprindo sobre Jesus. E agora eles simplesmente rejeitam. Outra coisa, para eles era um absurdo afirmar que os judeus deveriam ser salvos pela graça, da mesma forma que os gentios e pagãos seriam. Quantos creem que Jesus salvou pela graça, amém? O que é a graça? O favor imerecível. Nós não merecíamos a graça de Deus, mas Ele nos salvou porque Ele nos amou. Quer que João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é amou Israel de tal maneira. Não é amou uma nação de tal. Amou o mundo, a humanidade inteira, de uma maneira tal que deu o seu Filho para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, tome posse da vida eterna. E outra coisa, a vida eterna, ela é alcançada com vida ou é depois da morte? Com vida. A vida eterna você recebe aqui enquanto você está vivo. Quando você parte, você já tem de posse dela. Você já tem, é como teu passaporte para entrar nos céus. Você já tem a vida eterna. Jesus te dá direito da vida eterna com vida aqui. Então veja que a bênção de Deus, e esta era uma das grandes razões de Israel. Eles não rejeitaram a Cristo, porque o projeto de Deus em Cristo é para salvar todos. Eu vim curar os enfermos, pregar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos um exemplo aqui mais adiante. A graça divina é transcendente. Pode o próximo slide. Aqui, ó. Ao citar a viúva de Sarepta de Naamã, Jesus estava aplicando a sua missão messiânica, transcendendo além das cidadanias de Israel, alcançando todos os povos, aquilo que lemos no versículo. Jesus não veio apenas para um povo, ele veio para toda a humanidade. Todos, sem exceções de pessoa. É muito comum as pessoas, e é normal, tá? Pode ter certeza, você chega para determinadas pessoas que cometeram delitos terríveis e perguntar para ele: você crê que Deus pode te perdoar? Eu já ouvi isso, tá? Lá no presídio, já tive oportunidade de estar com alguns presos, e teve um deles lá que ele matou a mulher e comeu parte dela, e botou uma parte dentro da geladeira. Quando pegaram, ele estava comendo, virou canibal, tá? Ele estava lá preso e dizia o seguinte: eu não tenho como ser perdoado, para mim não tem mais perdão. Assim, o diabo ele faz isso na mente das pessoas. Tem pessoas que dizem: não, Deus é tão puro. Você sabe que os espíritas, eles ensinam isso? Que Deus é tão puro que você não pode receber a presença do Espírito Santo, porque você é impuro. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quantos creem que Jesus nos purificou? Diga amém, irmãos? Então o Senhor nos purificou e o Espírito Santo nos remiu, nos lavou, nos transformou e nos fez digno de habitar na sua presença. Ninguém era digno, mas nele somos alcançados pela bênção de Deus. Então veja aqui, ambos eram gentios, esses dois, tanto Naamã como a viúva de Sarepta, ambos eram gentios, experimentaram o favor divino em período de incredulidade nacional de Israel. Quando eles não creram,
pessoas ímpias creram. Igual a Bíblia nos mostra, nós estamos estudando sobre a igreja, a pregação do Evangelho na igreja primitiva, que os apóstolos pregavam para os judeus, mas chegou um momento que os judeus disseram: nós não queremos que vocês preguem para nós. Paulo os levanta como pregador de quem? Dos gentios. Ele é apóstolo dos gentios. Vocês não querem, os gentios querem. E ele prega o Evangelho, e aprova a Deus que hoje somos a igreja de Jesus, amém? E a igreja de Cristo, na realidade, ela é praticamente gentílica. Tem muitos judeus crentes em Jesus, mas a maioria dos cristãos são de onde? Das nações. É o que está na palavra de Deus. O exemplo revela que Deus jamais limitou sua misericórdia aos povos. Aqui o exemplo, a rejeição humana não impede o plano divino. Próximo slide. A multidão reage com violência, expulsaram da cidade, tentando lançá-lo em um precipício. Entretanto, Lucas afirma que Jesus passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Isso demonstra que ninguém poderá interromper a missão espontânea do que Deus tem para fazer. Não tem demônio que vai impedir o agir de Deus. Se Deus quer salvar esses jovens que estão nas esquinas, Deus vai alcançá-los. Nem que seja aqui, nós pregando aqui e o Evangelho está chegando lá. Deus vai fazer que a palavra que é semeada aqui, um dia vai nascer e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Aleluia. Nada vai impedir o agir de Deus, o operar de Deus. Para concluir, a mensagem da graça é para a humanidade. O episódio de Nazaré antecipa aquilo que aconteceu em todos os livros de Lucas. Posteriormente, em Atos dos Apóstolos, a mensagem do Evangelho devia alcançar Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler Atos 1, 8, o que é que está escrito? Vamos ler juntos todos? Vamos? 1, 2, 3. O que é que está escrito? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja aqui Jesus antes já estava antecipando o que ele veio fazer, ao mostrar, dar exemplo, quando ele abre o profeta, dizendo que o Espírito estava sobre ele, para curar, para restaurar, e ele dá testemunho naquela sinagoga, que ele veio para os gentios também. Ele está mostrando que o Evangelho, e ele fez isto, ordenou que os discípulos fossem por todo o mundo, pregou o Evangelho a toda criatura, sem exceções de pessoa. Agora não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem servo, não tem livre. O Evangelho é para todo aquele que nele crê. É o que está também. Vamos ler para concluir Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Vamos concluir nesse versículo aqui. Capítulo 5, versículo 9, vamos ler juntos, todos? Todos juntos, 1, 2, 3. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribos, línguas e nações. Aleluia. Este é o projeto de Deus, aleluia. E veja que esta palavra aqui, de Apocalipse capítulo 5, é uma profecia do que está se referindo, o que acontecerá, aquele projeto de Deus,
para a humanidade, que é de salvar a toda a humanidade, está restrita em Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Quando João tem essa visão do livro, o que representa esse livro? Representava toda a humanidade, que estava aquele livro selado com 7 selos, e que ninguém podia abrir e nem tampouco olhar para ele, quanto mais lê-lo. E João, quando tem a visão, a Bíblia diz que ele chora, porque ninguém foi achado na terra, no céu, em lugar nenhum, que pudesse nem olhar para o livro, nem abri-lo. E um ancião daquele chega para João: João, não chore, eis aí o leão da tribo de Judá. Aleluia! Que venceu, que morreu, ressuscitou. Aleluia! Ele sim foi dado a autoridade para abrir o livro e desatar o selo. Significa o pecado da humanidade, o perdão da humanidade, estava a bênção da salvação para toda a humanidade. Só que os selos que serão abertos posteriormente, que ainda não se cumpriram, tá? Que tem um monte de ensinadores aí ensinando que os selos do Apocalipse já se cumpriram, que as trombetas já foram tocadas, que as taças já foram derramadas. Irmãos, quando isso acontecer, a igreja vai estar com o Senhor, guardada, aleluia, porque esse período aqui está reservado para o mundo que rejeitou Jesus, rejeitou a palavra, tem a oportunidade de entregar a sua vida para Cristo e não quiseram Jesus. Mas quantos creem que na sua palavra, diga amém, irmãos? Então Deus vai nos dar a vitória. E quem estará diante do Senhor naquele grande dia? Eu tenho certeza que nós estaremos lá juntos, cantando um novo cântico do Cordeiro, aleluia, o hino de gratidão ao Senhor, porque Ele comprou para Deus povos, tribos, línguas e nações. Não é apenas a nação de Israel, todas as nações do mundo têm o privilégio de entregar sua vida para Jesus. Então, irmãos, esta é a palavra. Veja, para concluir, põe a conclusão, vamos ler a conclusão juntos aqui todos? Vamos ler a conclusão, que diz aqui, 4, 14 a 30, e apresenta o início oficial do ministério de Jesus, resume sua missão redentora. Cristo se revelou como Messias prometido, ungido do Espírito Santo, para proclamar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, restaurar os quebrantados e inaugurar o verdadeiro jubileu espiritual. Hoje o jubileu não é de dívidas, não é de escravidão humana, não é de dívida ou de alguma coisa. Hoje é o jubileu espiritual. Jesus liberta do pecado, liberta do juízo, liberta do poder do diabo, do inferno, dos demônios e te dá liberdade para adorar a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a igreja, abençoe os irmãos. Sejamos de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus esse momento tão importante, estarmos aqui estudando a gloriosa palavra de Deus. Estamos encerrando no horário, 9 horas. Vamos agradecer, Pai, muito obrigado, Senhor. Grato sou a Ti por esse momento solene, sublime, Pai, de estar estudando a Tua palavra com a Tua igreja. Senhor, nos ajude a mantermos livres diante do Senhor. Senhor, que possamos valorizar a nossa libertação do pecado, do domínio dessas trevas, Senhor. E hoje somos livres para te adorar e te servir na beleza da tua santidade. É o que oramos e te agradecemos por amor do nome de Jesus. Também teus filhos que irão contribuir para a tua obra, que tu venhas nos abençoar. Amém.